Os colegas deputados que nos acompanham aqui, servidores, aos colegas advogados que estão nos acompanhando também pela internet, através do YouTube da TV Alesp. Quero aqui seguir coerente com a minha postura desde o início desse processo envolvendo o PL 752, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Presidente, primeiro, eu quero fazer um registro aqui a respeito da audiência pública que foi realizada na semana passada, com uma forte presença da Advocacia Paulista, que lotou o plenário Juscelino Kubitschek, com a presença da presidente Patrícia Vanzolini, que foi muito bem na sua explanação a respeito dos contrapontos no que diz respeito a esse projeto que está tramitando nessa casa desde 2021. E apontou, item a item, o motivo pelo qual a OAB, nesse momento, se manifesta contra o avançado projeto. É importante esclarecer também que, ao meu ver, faltou envolver a sociedade civil nesse movimento. Afinal de contas, todo mundo sabe aqui que os advogados, claro, passarão essa conta para os seus clientes, que são as pessoas físicas e jurídicas que acessam o tribunal, seja lá por qual motivo for. Então, muito embora a OAB tenha protagonizado os principais movimentos contra esse projeto de lei, é bem verdade que a sociedade será a principal atingida, ou seja, o povo é quem vai pagar essa conta. Aí, presidente, eu quero aqui dar sequência às falas, primeiro, com muito respeito ao Tribunal de Justiça. Tenho muitos amigos, colegas, professores, alguns desembargadores, colegas que hoje trabalham no tribunal e que fazem um serviço de excelência e que eu tenho muito respeito. Quero lembrar que, da minha parte, quando no mandato passado o governador João Dória apresentou aqui um projeto que fazia uma reforma administrativa e mexeu diretamente na vida dos servidores, eu estava aqui para defendê-los. Portanto, tenho tranquilidade de, com o coração tranquilo e com a consciência absolutamente tranquila, vir aqui e, nesse momento, me posicionar contra esse projeto. E digo isso porque as principais justificativas que nos foram dadas, a primeira delas, o Tribunal de São Paulo é um tribunal que trabalha muito, que tem a maior quantidade de processos. Pois bem, não sei se todos os colegas sabem, mas aquele que mais aciona o tribunal é o próprio Estado de São Paulo. Portanto, é importante esclarecer que essa conta não pode ficar para o cidadão, sendo que o tribunal é acionado pelo próprio governo, principalmente nas execuções. E aí, além do aumento das custas judiciais, o que me chama a atenção e que eu tentei ao longo do tempo modificar no texto principal é que, no caso das execuções, aquele que está pleiteando, que é um credor, por exemplo, ele vai ter que não só pagar mais, deputada Marta, mas ele vai ter que pagar antecipadamente. O que hoje acontece apenas no final do processo, a partir da aprovação desse projeto, caso ele seja aprovado, a pessoa que tem um crédito, deputada Paula, para poder cobrar aquele devedor, ele vai ter que pagar desde o início do processo, e muitas das vezes, todo mundo sabe aqui, que pode acabar acontecendo que, mesmo que seja reconhecido aquele crédito, o seu devedor não tenha nenhum patrimônio e vai acabar não conseguindo, pagar aquele que tem esse crédito. Ou seja, a pessoa vai pagar na entrada do processo e não vai ver esse dinheiro ao longo do tempo. Eu tentei, por exemplo, mudar esse trecho do projeto de lei e não foi possível. Ou seja, na minha perspectiva também, faltou a essa casa a capacidade de poder fazer um diálogo de alto nível e fazer mudanças que talvez não sejam substanciais ao projeto principal, mas que pudessem amenizar os danos que estão sendo trazidos através dele. Além disso, eu quero também aqui apresentar alguns dados, e isso foi trazido não só pela presidente da OAB, mas por outras associações e sindicatos que defendem a advocacia paulista, a advocacia bandeirante, por exemplo, com relação
as custas processuais. Muito foi falado que São Paulo tem uma das menores custas de um processo, o que não é verdade. E isso ficou claro durante a audiência pública, inclusive com números que estão abertos para toda a sociedade. Aqui eu tenho, por exemplo, sobre a arrecadação do Estado de São Paulo em relação ao Tribunal de Justiça, ficando muito parecido, proporcionalmente falando, com o Estado de Goiás e do Piauí. São os estados que mais arrecadam, óbvio, proporcionalmente. Então, não me parece justo que o principal motivo seja a quantidade de processos que envolvem o tribunal, quando quem mais aciona o tribunal é o próprio Estado de São Paulo. E aí, colegas, para não parecer que também somente a OAB se posicionou durante esse movimento todo, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp, que também representa todos os empreendedores do Estado de São Paulo, também estiveram presentes na audiência, e o que foi falado é que as pessoas jurídicas podem pagar. Quando nós falamos isso, parece que nós estamos falando de grandes empresas, quando na verdade eu vivo, por exemplo, numa região onde pessoas jurídicas têm 5, 6, 10 funcionários e também tem muitas dificuldades. Um pequeno comerciante, uma pessoa que tem um restaurante, um bar, uma pousada, nós também estamos falando dessas pessoas. Então, a gente tentou aqui ao longo do tempo, de forma muito respeitosa, dialogar com os colegas deputados, com o governo, que acabou se envolvendo mais diretamente aqui agora, no avançar desse projeto, e principalmente com o Tribunal de Justiça, para que a gente pudesse ter a chance de rever alguns trechos desse projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia desde 2021. Fora tudo isso, não é momento de se pensar em aumento de custas. A gente vive ainda um período pós-pandemia, onde as pessoas têm mais dificuldade, as pessoas estão desempregadas, ainda que esse projeto não afete diretamente a gratuidade da justiça, mas claro que a classe média também pagará essa conta. Então, eu quero ainda aqui relembrar aos colegas que esse é um projeto de lei que depende de maioria qualificada, portanto, é preciso ter 48 votos favoráveis para que o governo possa avançar com esse projeto, nesse caso aqui, o Tribunal de Justiça. Portanto, eu quero pedir aos colegas deputados que ainda não estão confortáveis em votar esse projeto, que possam aguardar que os parlamentares que são favoráveis coloquem os 48 votos, para que aí sim, aqueles parlamentares que são contrários possam manifestar a sua posição. Caso contrário, vai acontecer como já aconteceu na primeira votação aqui em relação à urgência, quando alguns deputados, talvez ainda sem muito conhecimento de como é que funciona essa casa, que eram contrários, acabaram votando contra durante o processo de votação, sem que ao menos o governo, os parlamentares que são favoráveis, tivessem alcançado ainda 48 votos. Então, quem for contra, para não restar nenhuma dúvida, aguarda que 48 deputados, pelo jeito eu percebo que é a mobilização nessa casa para que possa aprovar. Então, eu peço aqui que os colegas deputados que ainda não estão definidos em relação ao tema ou que são contrários, aguarde que possa colocar 48 votos favoráveis. Eu quero também, presidente, além de me manifestar a respeito desse tema, eu quero muito poder compartilhar aqui desse momento com alguns presidentes das subseções de OABs que eu tenho contato, que a gente conversou ao longo do tempo. Eu tenho muito orgulho de ser advogado, sou inscrito na subseção de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo, tenho com muito orgulho a minha carteira da OAB, mas quero compartilhar esse momento, além da presidente Patrícia Vanzolini, também com outras personalidades, com o presidente, por exemplo, da OAB de Santos, que esteve presente conosco na audiência pública, inclusive se manifestou, Dr. Rafael Meirelles, com a presidente da OAB de São Vicente, doutora Josiane, com o presidente da OAB de Cubatão, Antônio Sarraino, com o Marcelo do Guarujá, com a Elisa de Bertioga, com o meu xará Caio de Registro, com o Helder Piedade de Jacupiranga, com o Marcos Freire de Miracatu, com o meu amigo de muitos anos, Dr. Luiz Gustavo, da OAB de Iguape, com o Dr. Hélio Marcos, de Peruíbe, com o Merenciano
de Itanhaém. A gente fez um grande movimento no litoral do estado para convencer os demais colegas a respeito da importância dessa votação, porque ainda voltando ao tema de que as pessoas jurídicas têm condição de pagar, nós vivemos numa região, deputado Barros, que não tem grandes empresas, com exceção do ramo portuário e da Usiminas em Cubatão, que já não é a mesma. Os CNPJs lá são restaurantes, com 10, 15 funcionários, às vezes com menos do que isso, um bar com 5 funcionários. Então, essas pessoas têm grande capacidade de fazer, às vezes, recorrer do tribunal? Não é bem verdade isso. Então, eu penso que a gente poderia, ao longo dessa jornada, ter melhorado esse projeto, e se ele era para corrigir, por exemplo, um grande problema que acontece com os bancos, que acabam ocupando por demais o tribunal, que a gente pudesse ser mais específico com relação a isso. E é possível você detectar isso. Hoje o tribunal, através dos mecanismos da tecnologia, consegue definir quantos processos uma empresa tem. Bom, mais de 100, 200, 300, é claro que é uma empresa de grande vulto. E aí algo está errado ali. Agora, nós não estamos falando só dessas pessoas. Nós estamos falando de pessoas jurídicas que às vezes têm um único processo no tribunal, mas que será nesse momento obrigado a ter um pagamento de custas ainda maior e muitas das vezes antecipando o momento de recolher essas custas. Lembrando que essa foi uma tentativa da nossa parte e nós ainda teremos algumas tentativas aqui com relação ao método de votação, de poder corrigir essa distorção. Por exemplo, convido os colegas aqui, aqueles que, enfim, entendem que o tribunal precisa aumentar as custas, ok, mas será que também entendem que é preciso recolher, no caso das execuções, no começo do processo ou ao final, quando você consegue executar aquele que te deve? Então a gente vai ter a oportunidade aqui, por meio de um método de votação, retirando esse artigo, que as pessoas poderão emitir as suas opiniões. Agora, é claro, também nós não podemos aqui parecer crianças no meio de um processo. Não dá para depois dizer que não sabemos. Nós estamos aqui orientando, explicando, item a item, o que está acontecendo e o que pode ser feito. Não dá para depois a pessoa dizer que votou contra, mas que não sabia que quem estivesse votando contra, antes de dar 48, não sabia que estava ajudando o projeto a avançar. Não dá mais. Na primeira votação, no requerimento para poder ter a urgência do projeto, tudo bem. Agora não. Aí é mais fácil que a pessoa possa oficialmente declarar o seu voto favorável ao projeto e faz parte também. E as pessoas aqui nesse momento, cada um arca com a sua consequência da escolha do seu voto. A gente que está na vida pública tem que expor aquilo que pensa. E às vezes o que a gente pensa é mais simpático, às vezes o que a gente pensa é menos simpático. Dessa maneira eu quero mais uma vez aqui reiterar que, com muito respeito ao Tribunal de Justiça, com grandes amigos que eu tenho lá, trabalhadores e, enfim, colegas, eu reitero que sou contra o PL 752 por diversos motivos, dentre eles por entender que aumento de custas não é o melhor remédio para a gente fazer com que as pessoas deixem de acessar o Tribunal de Justiça. Afinal, justiça cara não é justiça. É isso, presidente.